retas paralelas cortadas por um transversal. Como é que a gente trabalha esse assunto? O que é que acontece? Imagine que temos duas retas paralelas, ou seja, elas nunca se encontram, então elas têm a mesma angulação, e isso é cortada por uma reta T que tem a mesma angulação em relação a elas. Então, o que é que vai acontecer com esses ângulos? Esse ângulo B aqui, esse ângulo que está bem aqui, ele vai ser exatamente o mesmo ângulo F, já que o ângulo formado entre T e R é igual ao ângulo formado entre T e S, pois T, R e S são paralelas. Esse ângulo D, ele é oposto pelo vértice ao ângulo B, já que junto com o ângulo A ele forma 180 graus, então eles são iguais. A mesma coisa acontece com o ângulo H. Então, nesse caso aqui, ângulos iguais têm a mesma medida. Logo, B mais A formam 180. Então, a gente tem aqui esse ângulo A. E A mais D formam 180. Por isso, também a gente pode dizer que o ângulo D e o ângulo B têm a mesma medida. A é oposto pelo vértice com esse ângulo C. É o mesmo ângulo, já que a gente tem a mesma abertura entre T e R, né? E T e E, e T e S. Então, é esse mesmo ângulo aqui, esse ângulo E, que é também o mesmo ângulo G. Então, observando essa imagem, a gente já consegue dizer quais ângulos são iguais. Então, quando você for resolver qualquer questão desse estilo, faz esse desenho que vai facilitar você identificar na questão qual ângulo é igual ao outro. Agora, esses ângulos eles têm uma certa classificação. Por exemplo, temos os ângulos correspondentes, que são os ângulos que estão na mesma posição e são, no caso, iguais. Por exemplo, B e F são ângulos correspondentes, B é igual a F. C e G são ângulos correspondentes, A e E, A e E, D e H. BF, CG, AE, DH. São ângulos correspondentes, pois eles estão na mesma posição. Os ângulos alternos, que são ângulos que se alternam, ó, no caso que o D e o F, eles estão alternados. Temos a classificação dos internos e dos externos. Os alternos internos são D e F, D é igual a F, logo eles têm a mesma medida, e o C e E. Então, são ângulos que estão se alternando e, por isso, eles têm a mesma medida. Como temos os internos, que estão entre as retas R e S, temos também os externos, que no caso é o B e H, B que é igual a H, e o A que é igual ao ângulo G. Então, são ângulos que estão se alternando por fora das retas. E temos agora os ângulos colaterais, internos e externos também, no caso F e C, eles estão do mesmo lado, interno às retas, porém perceba que eles não são iguais, eles são suplementares, ou seja, C mais F formam 180 graus. A mesma coisa para D mais E, formam 180 graus. E os colaterais externos, B e G, B mais G, que também formam 180 graus, e H e A, que também formam 180 graus. Essas são as classificações dos ângulos paralelos cortados pela transversal. Então, a título de informação, essa é a classificação e esse é o desenho que lhe permite identificar na hora de fazer uma questão. Por exemplo, temos essa questão aqui. Esse ângulo e esse ângulo, se a gente tivesse o desenho, o que é que eu posso fazer? Se eu pintar esse aqui de laranja, eu sei que esse aqui também é laranja. Esse aqui, ó, são ângulos correspondentes, né? É laranja e esse aqui também é laranja. Então, se eu pinto aqui de verde, esse também é verde e eu sei que eles são ângulos suplementares. Então, eu não preciso nem lembrar das classificações, mas pelo desenho eu consigo entender que a soma de x mais 120 tem que dar 180 graus, porque eu sei que toda semirreta, ou toda semirreta, segmento de reta, o ângulo formado entre dois pontos A e B
é 180 graus, é um ângulo raso, que a gente chama de ângulo raso. Então, se x mais 120 é 180, isso quer dizer que x mede 60 graus. Outra questão é essa daqui, que a gente também pode identificar, né? Vou colocar aqui verde, ó, oposto pelo vértice verde, correspondente verde, verde. Então, esse aqui seria laranja, laranja, laranja e laranja. Com esse desenho, eu posso dizer que o ângulo alfa também mede 70 graus. O ângulo beta também mede 70 graus. E o ângulo gama mais 70 tem que ser igual a 180 graus, pois a soma desses ângulos sempre vai ter que formar 180 graus. Então, gama seria 110 graus. Agora vamos ver uma questão um pouco mais trabalhosa, quando a gente agora tem, ó, uma equação. Então, vamos primeiramente pintar os ângulos para poder identificar quem é igual a quem. Identificou os ângulos. Agora, vamos ver aqui. Eu sei que 2x é igual a 3x menos 20, pois eles são alternos internos, que também é igual a y mais 10. Mas aqui eu já posso descobrir o valor de x. Passo o 2x para o outro lado, vai ficar 3x menos 2x é igual a menos 20, é igual a menos 20, né? Que fica mais 20. Então, 20 é igual a x. Tem o valor de x, eu sei que 3x menos 20, eu vou pegar esse ângulo correspondente, que acho mais fácil de resolver. 2x é igual a y mais 10. 2 vezes 20 é igual a y mais 10. 40 é igual a y mais 10. Y é igual a 40 menos 10, 30 graus. Questão resolvida, basta identificar os ângulos. Agora essa aqui é um pouquinho mais trabalhosa, porque você tem um bico aqui sendo formado, e sempre que tem esse bico sendo formado na composição de ângulos, você vai fazer o seguinte, você vai traçar uma terceira reta paralela, vamos dizer que é a reta W. A reta W, ela é paralela à reta S, R é paralela a S, que é paralela a W. Então, com isso agora, eu vou transferir os ângulos. Como assim? Eu tenho esse ângulo aqui de 40 graus. Se eu estender, se eu prolongar esse ângulo aqui, se eu puxar para cá, perceba que eu tenho a mesma configuração do que eu tinha anteriormente. Eu poderia prolongar aqui e aí eu teria essa reta, essas duas retas paralelas e essa transversal. E aqui embaixo essas duas paralelas e essa transversal. Mas para não poluir tanto a imagem, eu vou me limitar a manter só isso aqui. E aí o que é que eu posso observar? Esse ângulo aqui, ele é esse mesmo ângulo daqui, certo? Porque, ó, esse ângulo é alterno interno com esse. Se esse ângulo é 40, então isso quer dizer que esse ângulo aqui também é 40 graus. E aqui embaixo, o que é que acontece? Esse ângulo daqui, ele é alterno interno com esse ângulo daqui, ó. Então, vendo aqui, se eu tivesse prolongado, né? Se eu tivesse prolongado essa reta S, para facilitar, fazer a mesma coisa com a reta R. E se eu prolongar, eu consigo ver melhor. Então, esse ângulo X é aqui, ele está aqui. Se esse ângulo todo mede 112 e essa parte é 40, 112 menos 40, 72 graus. Então, X mede 72 graus. E uma última questãozinha aqui. Mesma coisa, ó. Tem esses ângulos formando um bico. Eu vou traçar uma reta por ele, né? E aqui eu vou identificar. Esse ângulo aqui é 3α. Logo, se eu tivesse puxado aqui,
ele está aqui também. Ele está aqui em cima, que é correspondente a esse, então ele está aqui também. Vou apagar aqui. Aqui, ó, esse ângulo aqui. Então, esse daqui está aqui, que é correspondente a esse aqui e alterno interno com esse aqui. Então, ó, vou apagar de novo. Então, eu consigo identificar que esse ângulo de 2α, ele está aqui, e esse ângulo de 3α, ele está aqui. Tem uma circunferência, correto? Tem aqui uma circunferência. Se uma semicircunferência a gente já sabe que é 180 graus, uma circunferência completa é 360 graus. Então, eu vou pegar isso aqui, 3α mais 2α mais 100 graus é igual a 360 graus. 5α é igual a 360 menos 100, que é 260 graus. Alfa é igual a 260 sobre 5, que é 26 por 5, 5, 10 por 5, 2, 52 graus. Então, eu identifiquei qual o valor de alfa e agora eu posso até identificar cada ângulo, 3 vezes 52 aqui, 2 vezes 52. Então, é assim que a gente trabalha com esse tipo de questão.